Senhoras e senhores, começando mais um episódio no Poucas. E hoje estou com essa criatura incrível, Jout. Muito obrigado por estar aqui agora. Oi, Elia Cabral. A gente falava agorinha antes de começar, se precisava fazer uma pausa para fazer um xixi e tal, e aí começou o programa. Então, não vai ter. Qualquer coisa, se eu estiver desesperada, você fica entretendo a galera. Afinal, uma live. Eu abro aqui o portal de notícias do G1 e leio umas notícias, que é isso que eu faço. Ótimo. E aí, muito obrigado por estar aqui. Obrigada pelo convite. De verdade. Você sabe que, com exceção do que eu fiz lá na Comic Con, que foi uma parada bem rapidinha ali, meia hora que eu fiz com a Mari Moon e com a Carol Moreira, que inclusive esse episódio deu problema e tal, enfim. No estúdio é a primeira vez que eu recebo uma mulher. Tô atrasado, hein? Tô atrasado. Que honra estar aqui. É verdade, né? Tem esse lado. Eu fico feliz que você fique honrada. Mas, por outro, são 16 episódios, né? E a gente... É a primeira vez... Já foram 16? 15 Tem ou 16. Tem muitas mulheres interessantes para te apresentar, se você estiver querendo aí entrevistar mulheres. Com certeza, adoraria. Muito obrigado por estar. Já agradeci, né? Que o lance as pessoas ficam mega nervosas quando vão fazer isso. Eu aprendi hoje com um vídeo seu e que, na verdade, eu fico mega nervoso quando eu vou fazer isso. E hoje, dentro do estúdio, eu posso dizer tranquilamente que é a vez que eu tô mais... Eu tô suando. Vai te limpar o suorzinho da testa. Você viu tirar o brilho. Aquela transpiração que dá embaixo do olho, assim, aquela coisa constrangedora do bigode e tal. É que, assim, né? A gente teve, alguns dias atrás, com uma pauta sobre feminismo lá no Ilha de Barbados. E eu fiquei mega preocupado também. Eu estava mega intimidado. É um negócio que, talvez por causa da maneira que eu tento me comportar hoje... Eu acho que existe uma responsabilidade muito grande. Eu não sei. Sim, existe. Existe. Existe super. Não, é bom, é o que eu estava falando. É bom você sentir o desconforto. É bom sentir desconforto, se esse desconforto está indicando alguma coisa, sabe? Porque nesse caso especificamente do feminismo e do que vem antes de você abraçar o feminismo, alguém sempre vai estar desconfortável. Geralmente é a mulher que está desconfortável. Então a gente trocar esse papel, né? Eu acho produtivo. Porque não que você tem que ficar desconfortável para o resto da vida, mas é bom você sentir um desconfortinho para você entender mais ou menos o que é estar desconfortável e aí você, né? Sim. Vai fazendo coisas a respeito disso. Eu acho produtivo. Eu acho que te ajuda a manter o pé no chão, é um sinal de que você está alerta, sabe? Acho que é um mecanismo humano para a gente conseguir lidar com essas coisas, né? E esse é um assunto que acaba incomodando... A gente entrando ali no Ilha de Barbados sobre feminismo, a gente estava incomodado. Não era incomodado, mas é aquela preocupação que existe porque você está comunicando para um monte de gente. Mas você acha que o tema em si... Você faz um trabalho mega irreverente, assim, para falar sobre esses assuntos. Ele não precisa ser chato sempre? Ou existe a necessidade... Ele não é chato. Ele não é chato. Ele é, necessário. Eu acho que as pessoas falam muito sobre como... O mundo tá muito chato hoje, porque a gente não pode falar mais nada. Tudo é uma... Só que, na verdade, o mundo sempre foi chato para algumas pessoas. Aí, hoje, ele tá chato para outras pessoas que sempre ficaram super à vontade no mundo. Só que, enquanto essas pessoas estavam à vontade no mundo, outras pessoas estava chato para essas outras pessoas. E aí agora mudou para quem tá chato, né? Em alguns casos, porque bolhas, né? E eu acho que, assim, vocês devem ter ficado um pouco nervosos de falar sobre feminismo, porque, né, 3 homens falando sobre feminismo, mas vocês trouxeram uma mulher, não foi isso? Sim, uma professora da Casa do Saber. Mas tem toda essa coisa de homem feminista, pode, não pode, né? Toda essa questão. O que você acha disso? Eu acho que não existe... Nossa, fico nervoso. Não, mas é sério. Eu acho que não existe assunto que não possa ser discutido e tudo está aberto à discussão. A questão é que quando a gente tem um programa como esse e a gente está falando para um monte de gente, eu acho que existe uma responsabilidade. Sim, e foi por isso total. que eu fiz questão, eu e o PC fizemos questão. O Rafinha tinha uma visão um pouco mais liberal, caótica da situação. Do tipo, cara, a gente já discutiu centenas de temas aqui. A gente pode também, não é 100% necessário, mas eu e o PC batemos o pé e falamos, não. Sobre isso especificamente, eu até... acabou contradizendo com um pouco do que a própria Maria Homem disse no episódio, porque ela disse, a gente estava discutindo o tal do lugar de fala, e ela foi partidária de que, não, tudo pode ser discutido, vamos parar com esse negócio de que o homem não pode falar sobre o feminismo. Mas acho que naquele caso específico a gente precisava ter... Sabe o que eu acho que acontece? Eu acho que muitos homens já entenderam que muito do que eles falam é meio cagado. E aí eles entendem que é cagado e que não pode falar aquilo, mas eles não entendem muito por quê. Porque eles
antes de entender por que não é pra falar aquilo, já vem uma represália, tipo, não pode falar esse tipo de coisa. Então eles ficam tipo, não, eu acho que eu não posso falar sobre esse assunto, mas eu não entendo muito bem por quê. Eu acho melhor que fale. E aí você vai entendendo com pessoas que estão com paciência de te explicar por que aquilo é problemático, do que você só não falar sobre. Sim. E nunca entender por que não é a sua mulher que tem que lavar sua louça, sabe assim? Sim. Tipo, é melhor, não é tipo, não, minha companheira não pode só ela lavar a louça, mas eu não sei bem por quê, mas eu sei que é isso, mas, sabe? É importante que saiba o porquê, é importante que fale a merda pra depois alguém vir e falar, não, então... Sim. Eu acho que assim. eu diria que é um empecilho que eu acabo encontrando no meio do caminho às vezes, que é realmente sentir aquela coisa de que se eu falar, por mais bem intencionado que eu esteja, realmente vai ter alguém que vai falar, não, mas isso, como é que dizem? Sem útero, sem opinião. Eu acabo lendo isso nos lugares e tal, e acabo ficando aquela sensação de... metade é ego ferido, né? Tipo, como assim eu não posso falar, sabe? É só você esfriar sua cabeça e entender o motivo da reclamação. Mas eu acredito que, de repente, para um público geral, e isso até uma certa crítica que eu tenho, não é só o feminismo, mas acho que é movimentos em geral. De internet, principalmente. É talvez a falta de sensibilidade de entender que você está falando com uma galera que você precisa fazer o beabá, sabe? Então, nessa de querer... por exemplo, um argumento que eu acabo vendo, que eu tento fazer um esforço para entender, de onde vem esse argumento, mas é um pouco difícil às vezes de lidar, que é o lance de que existe alguma generalização com relação aos homens, e aí quando o cara vai falar, pô, peraí, nem todo homem. E aí isso já é uma frase mega debatida dentro da discussão do feminismo, né? Nem todo homem, sabe? Se você não tem a ver com isso, não precisa se ofender e tal. E eu fico pensando, gente... Quantas pessoas, quantos hétero top da balada vocês vão converter com esse discurso exclusivo? Então, é porque a gente já não vai converter hétero top. Quem vai converter hétero top é você. Então, assim, precisamos da sua ajuda. É porque é isso. Realmente, assim, a questão, a discussão não é... Eu sei que isso afasta, isso é negativo, e eu particularmente, tento... não afastar ninguém do discurso, porque eu tô topando incluir todo mundo e querer que todo mundo escuta isso. Mas a galera tá raivosa, porque faz parte ficar raivosa quando você olha pra sua história e você vê que você não precisava ter passado por um monte de coisa escrota que você passou. Pode falar palavrão? Nossa. eu abri mão de alguns conceitos, mas falar palavrão pra caralho ainda não foi um deles. Mas diga aí. Mas... numa mesa de bar, que você tá com seus amigos, se eu chegar lá e falar alguma coisa pra eles sobre desconstrução, vai ser só tipo... Tá bom, então. Mas então, continuando. Agora, se você tá na sua mesa com seus amigos e aí um dos seus amigos fala, porra, aquela gostosa ali, se eu pego o escangalho. E aí você falar, então, escangalhar? Sério? Pra que você vai escangalhar aquela mulher? Tem tanta coisa que você pode fazer com ela. Você pode fazer ela gozar pra caralho. Pra que você vai escangalhar, sabe? Você não quer aqui umas dicas pra fazer uma mulher ejacular? Eu posso te dar um site, um link. Você não quer, não? Ao invés de escangalhar ela, sabe? É tipo, vocês falarem entre vocês também. Vocês têm que pegar esse... não ficar tipo, não, eu não sou assim, ou meu amigo, ou os meus amigos não são assim. Tá, eu sei disso, assim, sabe? Eu sei que tem caras incríveis aí pelo mundo. Já aprendi muito com muitos homens incríveis. Mas nessas horas, sabe... vocês que têm que estar lá, porque eu não vou conseguir estar lá. Assim como se tem uma roda só de mulheres e vem um cara falar sobre como a gente tem que se portar sobre não sei o quê, a gente vai falar... sabe? Tipo, menos. Sim. Entendeu? Sim, isso. E a gente falou um pouco sobre esse aspecto também no episódio do Ilha de Barbados, sobre como é difícil você querer que as pessoas queiram só igualdade depois de tanto tempo sendo oprimidas, porque... a galera quer uma vingancinha de porra, leve. né? Se coloca no lugar, bicho, sabe? É aquilo lá, seu time tá tomando goleada, você não quer empatar no final. Eu acho que o desafio é não querer virar. Então. Esse é o grande desafio, porque, assim... Porque, veja bem, a gente cresce... olhando para as pessoas que têm poder e vendo como elas se portam. E a gente entende que a gente não tem poder.
né? Tipo, eu tô generalizando pra caralho aqui, mas vamos comigo. E aí, quando você entende que, na verdade, você tem poder... poder no sentido de eu posso... Porque poder nada mais é do que você poder fazer coisas. Tipo, eu tenho poder. Então, eu posso ter coisas, conquistar coisas, entrar em lugares. Quem não tem poder não consegue nem entrar em lugares, frequentar certos lugares. Sabe assim? Tipo, qual é o seu poder, né? E quando você vai entendendo e vai conseguindo mais poderes, né, digamos assim, você vai querer exercer esse poder e você vai querer demonstrar esse poder. E aí você olha para quem demonstra o poder e vê como que essas pessoas demonstram poder. E aí você olha, geralmente, para quem você olha, vários homens que sempre estiveram com poder nas mãos. E aí quando você vai demonstrar o seu poder, você acaba demonstrando o seu poder do jeito que as pessoas que você está tentando, fazer diferente, você faz exatamente como elas estão fazendo. E aí a gente acaba... Perpetuando uma coisa... Só que polêmico isso, porque não é que, tipo, as mulheres vão todas se juntar e fazer tipo, estupro coletivo num menininho, sabe? Não é isso. Tem muitos poréns aí no meio desse rolê que... Mas rolam umas pequenas demonstrações de poder que muitas mulheres que estão agora finalmente vendo que elas podem fazer coisa pra caralho, sabe? Eu entendo. E aí a gente acaba, às vezes, caindo numas armadilhas. Eu caio em várias armadilhas dessas, sabe? De tipo, eu tenho poder, eu vou demonstrar agora... Sabe, a gente quer botar o pau na mesa e aí a gente fala, tipo, não é o pau que eu quero colocar na mesa se eu não tenho um pau, sabe? Se eu tenho um clitóris, eu quero botar o meu clitóris na mesa, sabe? Você já tinha falado sobre esse termo antes? Botar o clitóris na mesa? Já tinha falado sobre isso antes, assim? Botar o clitóris na mesa me parece um bom slogan para uma propaganda, assim, né? Mas é um slogan que acaba pegando só a galera que tem clitóris. Mas tem uma mulherada aí que tem pau, né? Aí fica naquela questão, tipo... Cara, é tanta coisa... O mundo está mudando, Cauê, o que eu posso te dizer? É isso aí, entendeu? Vai ter momentos de extrema confusão e a gente vai ter que entender o que faz com isso. Vai ter. Vai ficar confuso, vai levar umas porradas na cara da internet, das pessoas à sua volta, nas mesas dos bares. E aí você vai sobreviver, eu vou sobreviver e a gente vai... Pô, tomara. No fim, eu acho que é mais ou menos isso. É como o cara sempre teve com todos os brinquedos ali no prezinho e alguém tá falando assim, não, bicho, vamos ter que dividir. Vai rolar um lance de um lado e do outro também vai rolar exageros. Acho que é parte do processo. Mas você acha que o seu trabalho, por exemplo, ele tá mais difícil de ser feito por causa de toda essa onda de intolerância ou, de certa forma, pelo fato de você estar justamente... tentando desconstruir isso e criticar esse tipo de intolerância, talvez tenha até facilitado o seu trabalho, já que, sabe, tem tanta coisa para ser dita. Digo, um canal da Jut sei lá, na Finlândia talvez não tivesse muita pauta, sabe? Melhora o seu trabalho? A gente tá na merda, de certa forma? Cara, não. Eu ia amar se meus vídeos não fossem necessários, assim, sabe? Tipo, esses vídeos. Porque eu tenho um vídeo sobre meu pé no meu canal, sabe? Então, assim... Mas eu fiquei nessa questão quando eu coloquei o Não Tiro o Batom Vermelho, que foi o vídeo que estourou assim o canal, porque era um vídeo pra você identificar se você tava num relacionamento abusivo. E foi esse vídeo que a galera, tipo, sabe, viu a beça e todo mundo saiu terminando os seus namoros. Eu terminei 2014 foi um ano... Não, foi 2015. 2015 foi um ano de muitos términos de namoro. Eu te conheci por esse vídeo. Era uma pauta que eu já tinha ouvido falar sobre relacionamentos abusivos, mas não estava tão em pauta. Foi mega especial. E aí eu fiquei... Primeiro eu fiquei tipo, yes! Viralizou! E aí depois eu falei, que merda que viralizou esse vídeo, sabe? Tipo, que merda que esse assunto é tão necessário, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que, sabe, tipo, é o que tem pra hoje. Então, pra hoje, o que tem é falar as obviedades, falar o básico, falar, sabe, tipo, então, não é legal você controlar a roupa da sua namorada, não faz sentido, por isso, isso e isso, sabe? Tipo, por mais que seja, tipo, eu não acredito que eu tô falando isso em plano 2019, mas se tem que estar falando, eu tô aqui falando, sabe? Tipo, é o meu trabalho. E eu acho que não é mais difícil ou mais fácil, eu acho que é desafiador sempre, porque eu tô sempre
sempre aí podendo falar umas merdas, né? Provavelmente, talvez eu tenha falado algumas merdas aqui, que aí depois eu vou ler os comentários e as pessoas vão falar, não acredito que você falou essa merda. Eu vou falar, nossa, total, falei assim, no calor do momento, não devia ter falado isso. Ou não, ou eu vou reavaliar e falar, não, mas é justamente isso que eu tô... Acho que eu tô ficando velha, sabe? No YouTube. Você passou por isso, né? De tipo... Essa fase do... Ai, tá bom, gente. É. Ai, tá bom. Porque tem um momento de tipo, ai meu Deus, minha carreira vai acabar. Falei uma merda. E aí depois entra uma fase de tipo, não, eu entendi. Não, realmente, não foi isso que eu quis dizer. Eu não falei isso, mas, nossa, vocês estão certíssimos. Eu acabei de mudar aqui minha opinião ao vivo, sabe? Assim. E aí você vai se trabalhando, né? No final das contas, a gente veio pro YouTube fazer terapia. Isso, e aí a né? gente já chegou nessa fase da terapia que é tipo, entendi, tá, não, tudo bem. Vamos lá, vamos seguir então. Mas o lance eu também, eu acho legal, e tenho tentado praticar esse negócio de não tem problema estar errado. O importante é reconhecer e tentar melhorar. Mas isso é visto por muita gente que precisava ser convertida, vamos dizer assim, precisava ouvir a mensagem, isso é visto como sinal de fraqueza, né? Isso é uma atitude que eu não consigo ver passando pela cabeça de um... Eu não quero entrar em termos literais aqui, mas sabe? A galera que realmente precisava ter essa atitude de falar, putz, quer saber, é verdade que eu falei merda, ela enxerga isso como... Uma afronta. Não digo... Orgulho. Eu não digo... então, como realmente a falta de uma falta de força, uma falta de... Sabe? Eles têm muitas convicções, e aí como que você faz para converter? Como que a gente converte, sabe, pessoas? Então, eu te pergunto, Cauê. Estou aqui para te perguntar a mesma coisa. Pois é. Porque, assim, eu acho que é isso. Eu acho que a primeira coisa que tem que acontecer para uma pessoa te ouvir é ela querer te ouvir. E, às vezes, o meu corpo já chega num lugar de... Não, mano, só cala sua boca, querida, porque eu nem tenta, sabe? E o seu também, em outras situações. Mas tem situações que o meu corpo sai daqui e o seu corpo é tipo, chega mais, sabe? E vice-versa. Então, a gente tem que achar nossos clubes que estão dispostos a nos ouvir. E aí, a gente fala o que a gente acha que é maneiro. E aí, você tem que ver aí o que você acha que é maneiro de passar adiante nas suas mesas de bar. E eu fico aqui vendo o que é maneiro de eu passar adiante nas minhas mesas de bar. E aí, a gente fica torcendo para essas mesas de bar se encontrarem, se amarem, sabe? Pois é. Tipo... É que eu acabo enxergando uma situação meio paradoxal, porque parece que conforme você passa a ter uma transformação e quer discutir assuntos que sejam um pouco mais relevantes, eu venho inclusive, deixa eu abrir um parênteses. Eu vejo muita gente reclamando que eu falo muito mas é que eu tô tentando realmente trocar figurinhas aqui. Desculpa, inclusive, a parte da audiência que fica com esse... você fala muito de você. Não é isso, é um assunto que eu quero ter agora. É o que eu mais conheço, né? Ai, é o que eu mais sei falar sobre. Exatamente. Tô há 31 anos aqui, né, não, Cauê? Essa daí é o assunto que eu domino, e que ninguém pode falar que não, entendeu? Só eu. Acabou de passar por um retorno de Saturno, né? Um retorno de Saturno. Acabou de passar por um retorno de Saturno. Você tem muito. Eu quero ter aprendido tanta coisa. Eu quero entrar nesse assunto da... Como é o termo que usa? Porque eu sou tão... Eu realmente... Retorno de Saturno. Não, o lance de astrologia. Eu não gosto disso. Não eu já falei pra você. essa que não sabe o termo. Não me venha com essas, ok? Eu não gosto disso mesmo, mas eu gostaria realmente de discutir, porque esse papo faz tanto sentido, o papo de retorno de Saturno aí, que eu fiquei assustado. Gostou, né? Você gostou, eu gostei. Né? Mas como eu ia dizendo, eu acho que existe um processo onde muita gente que precisava ouvir estava me ouvindo, porque eu era tipo alborguete, né? O negócio de, gritaria, pau na mesa. Alborguete? Ele era um jornalista policial, tá. que era esse lance de cacetada na mesa, que inspirou a maneira de apresentar do Ratinho antigo, aquela coisa de jornalismo com gritaria, sabe? Entendi. E aí, o lance conforme você vai passando por esse processo, parece que cada vez menos você tem atenção dessas pessoas. Então é uma questão meio paradoxal, né? Porque eu concordo, tem assuntos que só eu vou poder tratar com certos públicos, que as portas estão fechadas para você. Mas quanto mais eu tento tratar, parece que mais as portas vão fechando para mim também. E logo a gente tá no mesmo lado daqui a pouco, entendeu? E a coisa fica inatingível. É por isso que eu fico meio desesperançoso. Assim, cara, quem vai falar com essas pessoas? Porque não dá. Eles envenenaram o poço, como dizem, né? Desafio. Se você parte dali, você já não vale mais nada a sua opinião. Esquece, não tem nada que você possa falar, porque você é você, acabou, entendeu? Vocês tinham que fazer umas rodas de conversa, entendeu? Vocês, rapazes. Vocês tinham que sentar em roda, sabe? Escolhe
10 amiguinhos. Aí vocês sentam em roda. E aí começa. Porque vocês também têm muito isso de. Não vou falar disso. Não vou falar Imagina, fala pro meu amigo meu que eu brochei. Tem muito cara que fica nessa da zoeira, assim, sabe? É uma coisa muito, muito comum, assim, eu vejo, né? E às vezes esse sentar em roda acaba virando uma coisa de vamos zoar em roda coletivamente. Tirar isso, sabe? E fazer uma roda mais. Tipo, vamos chorar o que a gente não chorou em 30 anos junto aqui. Só que ninguém vai saber. A gente vai sair daqui e vai. Mas eu acho que vocês precisam, tipo. Acho que rola uma panelinha de pressão que precisa. Em grupo. Sabe? Sim. E se eu estiver lá, já não vai desanuviar essa pressão. Vocês tinham que fazer isso entre vocês, mas aí vocês têm que achar que isso é urgente. E aí vocês têm que conversar sobre como isso é urgente pra você, entendeu? Sim. Eu não sei como te ajudar. Não é. Mas eu super queria, né? Mas aí eu tô focando minha energia em outras coisas. Lógico. Agora, porque eu tenho. Sabe? Tem um lugar, tem uma hora que eu chego num muro intranspasável, assim. E é desse muro que você parte. A gente tem que unir forças. Tem que unir forças. Então, nunca existiu, me parece, então, uma consciência de que talvez seria um bom investimento do movimento feminista, pelo menos em algumas pessoas que têm esse alcance, de converter potenciais conversores. Tipo assim, não, é com esses caras aqui que a gente tem que falar, que é o meio termo. Que vão espalhar a mensagem para os que não querem nos ouvir. Poxa vida. Não, eu tô fazendo esse trabalho. Por exemplo, agora, ao vivo... É verdade. E eu não tô aqui fazendo por, tipo, nenhuma pressão, ou porque, ai meu Deus, vamos preencher cotas. Vamos fazer 3 episódios sobre videogame e um sobre feminismo. Não é isso. Seria realmente uma coisa que te interessa. Não, é bom te interessar, porque você se fudeu também, né? Em diferentes lugares. Sim. Em diferentes níveis. Mas porque não é como se o machismo fosse bom para algum grupo. Ele não é bom pra nenhum grupo. Ele é bom pro cara que tá mal intencionado, né? Ele parece ser bom, mas assim... É muito rasa essa visão, entendeu? Porque tem uma galera que fica bem na fita do machismo. Mas se você for olhar lá no fundão, não tá bem. Não tá bem. Só parece que tá bem. Pra que resistir? Nem transar direito as pessoas estão transando, sabe? Parece, tipo, porque os caras... Tô generalizando, não queria estar afastando os caras. Mas, assim, tem muitos rapazes que eles acham que eles estão indo bem. Que eles acham que eles estão mandando bem em vários aspectos. E aí eles não estão. Não estão. Não tem ninguém pra falar que eles não estão, porque também ninguém aprendeu que eles não estão mandando bem. Fica todo mundo fingindo e achando que tá mandando bem. E aí, na verdade, no final, ninguém gozou direito, entendeu? E aí fica uma coisa... E isso não só sobre sexo, sobre todas as esferas da sociedade. Você vai encontrar uma merda, entendeu? Cara, não tá bom pra ninguém. Pois é. E por mais que pareça... Por mais que seja libertador falar abertamente sobre essas coisas, é muito difícil. Muito difícil, sabe? Esse papo todo da masculinidade e tal, é um negócio... Pô, eu pintei a minha unha. Foi um bafafá? São mensagens e mensagens. São mensagens. O que é essa unha? Caralho, a gente tá no estágio de implicar com a unha do parceiro ainda. É bem difícil, entre sabe? Outros, né? Entre outros. Mas então. É um trabalho que eu acho que funciona muito melhor quando é natural. Entre os caras e tal, um negócio que não precisa ser uma militância explícita, mas que é só bater um papo. Mas eu sinto essa coisa, essa resistência, resistência é um termo tão presente do lado de cá, mas uma resistência a absorver ideias que, se você começa a ser um pouco mais literal, dependendo do termo que você usar. Se eu citar feminismo, já fechou um monte de portas fechadas. É o papo mesmo da fonte envenenada, sabe? Tem que criar essas técnicas aí que você vai criar. Tô confiando. Você fica à vontade para criar técnicas, depois patenteia. Existe essa palavra? Patentia? Patenteia? Eu gosto mais da pronúncia de patentia, mas acho que é patenteia. Patentia? Mas eu sou a favor do português o prático, sabe? O que funciona. Comunicou, tá ótimo, né? Isso. É isso. A gente pega nos detalhes que não precisa, né? Você estava falando sobre
chegar nesse momento em que você bate na parede, né? Que você fala, ok, daqui não dá mais. Você está se referindo exclusivamente aos lugares onde a sua mensagem não penetra? Ou você está falando, tipo, você também se estressa e fala, ok, eu não consigo mais, tipo, não dá, sabe? Eu acho que eu não consigo mais, é só quando chega na família, na minha família particularmente, porque outras regras que reinam nessa relação, né? Tipo, você tá aqui na internet, tipo, não, vamos aqui, ó, com calma, não sei o quê. Aí chega em casa, bate porta. E aí, eu acho que ali eu paro por desgaste. Mas, assim, na militância extra familiar, eu tendo a ser mais paciente, assim, sabe? Tipo, mais... Porque eu já fui mais faca na caveira, sabe? Em alguns momentos, porque rola essa fase de raiva e que você generaliza muito, porque é importante para você entender algumas coisas. Mas eu acho que eu tô chegando numa fase de, tipo, me conta você. Me conta você como que foi ser você até agora, sabe? Chegar para cada pessoa e falar, me conta você. E aí sentar longamente com essa pessoa e entender mesmo o que aconteceu ali para você até saber onde... Sabe? Onde interferir e saber como você também pode ser... Como podem interferir em você, sabe? Porque para você querer que interfiram em você, você tem que estar minimamente aberto a ser interferida também, sabe? Mas então você parte do pressuposto de que todo mundo é essencialmente bom e que dá para entender... Filosofia difícil essa! Não, mas você enxerga que, sei lá, alguns casos são simplesmente perdidos, ou que todo mundo teve alguma motivação para chegar onde chegou e que é possível dialogar. Ai. É difícil, né? É muito difícil. Porque quando chega nos... É porque, assim, eu sempre... Tem uns assuntos, né, que você consegue dar uma dançada melhor, mas tem uns outros que é tipo... Eu não sei se estou pronta para esse diálogo. Que talvez eu só vomite de ódio, sabe? Sei bem. E aí eu, sei lá, eu dou uma respeitada nos meus limites também. Pra não dar uma pirada. É foda, né? Eu acho que todo mundo... Foi o tema do primeiro episódio do programa aqui sobre como todo mundo passou cheio de cicatrizes por 2018. Assim. Foi um ano que realmente testou muito isso. E você acha que existe, talvez, a possibilidade do papo amadurecer? Existe uma adolescência nessa discussão e que talvez... Porque a minha visão, honestamente, é que a gente entrou numa fase agora e que pode muito bem durar, tipo, 25 anos até a gente, sabe, se livrar de todas as mazelas e de todo esse comportamento. Você fala, caralho, sabe? Você tem esse otimismo de que, sei lá, não vai demorar 25 anos? É porque quem é a gente, né? Tem nesse exato segundo, tem uma menininha de 12 anos entrando em contato nesse exato segundo com alguma palavra do feminismo, sabe? E aí ela vai começar um processo muito louco na vida dela, agora. Então, até ela passar por todas essas fases da desconstrução que vão vindo, sabe? Então, assim, eu acho que tem várias bolhas que estão em diferentes lugares de discussão que são orgânicos, sabe? Você vai e volta nessa coisa de paciência, raiva, compreensão e isso não. E você fica assim, né? Tipo, é o dia inteiro assim, sabe? E às vezes é uma pessoa, você não vai com a cara daquela pessoa e você fala, tipo, não. Então, eu não sei. Eu sou muito ruim com o futuro. Eu sou ótima com presente, mas futuro pra mim é uma dificuldade, assim, tipo, quanto tempo ainda? Ou tipo, jiu-jitsu daqui a 5 anos, onde vai estar? Mano, eu sei lá, semana que vem eu sei que eu vou estar no lugar tal, mas assim, daqui a 5 anos, sabe? Eu não sei, eu acho que, tipo, o negócio é agora, sabe? O que a gente tá fazendo agora? Sim. Não só aqui, mas, tipo, com os amiguinhos do lado, sabe? Isso é importante, né? Com a galera da equipe, sabe? A galera Sim. da equipe tá alinhada com o que você tá pensando? Você tá alinhado com a galera da equipe? Tipo, cadê as convidadas? Sabe? Tipo isso, sabe? Sim. No dia a dia. Agora. Agora a gente vai fazer o quê? Hoje, sabe? Tipo, a gente vai sair daqui e vai fazer o quê? Entendeu? Sim. Vai falar o quê com quem?
Acho legal. que Acho é legal isso. a abordagem. Porque eu acho que, honestamente, pensar muito no futuro talvez não seja muito construtivo mesmo. Não, mas eu acho até animador, porque da maneira como você fala, é bem mais otimista do que eu. O lance de que, pô, beleza, talvez a gente esteja só uma geração, então, de distância, de poder pelo menos ter uma discussão racional. Não estamos falando de uma geração de distância da esquerda voltar ao poder e aí isso aqui vai ser um país socialista. Não estou falando disso. Estou falando de pelo menos a gente abandonar um pouco da animosidade e entender a importância de trocar uma ideia, talvez. O lance é como se manter com energia nesse processo, porque deve ser... Cara, eu não consigo me colocar no seu sapato sendo uma mulher na internet falando sobre essas coisas e tal. Deve ser uma dor... Não é uma dor de cabeça do caralho? Eu acho ótimo. Sério? Que bom. Eu fico honrada com a confiança dada a mim. Eu acho que, assim, se não nós, que estamos muito tranquilões... A gente tá muito tranquilão, Cauê. Uhum. A gente tá muito tranquilão. A gente tá de boaça. A galera tá num pique tenebroso. E a gente tá aqui tomando aguinha no ar-condicionado. Com muitas dificuldades, sabe? Assim, tipo, desânimo. Que desânimo, mano. Você tem uma caminha quentinha, eu tenho uma caminha quentinha todos os dias. Se a gente tá desanimado, fudeu. A gente tá no pique, a gente tem que estar no pique, sabe? A gente tá aqui, ó. A gente tá no topo de quem pode entrar em todos os lugares, sabe? Tipo, os bancos chamam a gente pra palestra. Os bancos me chamam pra palestra e eu imediatamente vou lá e falo xereca o máximo que eu posso pra normalizar a palavra, sabe? Tipo, toda oportunidade que eu encontro de falar xereca num banco pra todos os funcionários, eu falo, assim, repetidas vezes. Sabe? É a gente que tem que estar no ânimo, sabe? Sim. A gente que tem... Porque tem uma galera que tá num corre tão pesado que não vai ter tempo no dia pra... E não que a gente vai salvar a nação e que o trabalho é nosso, relaxem que a gente vai resolver. Vocês estão em Mas boas assim, mãos. a gente, pelo menos animado, a gente tem que estar, assim. Não vai dar pra gente desanimar muito, não. Sem pressão, né? Mas assim... tem umas horas que dá um ataque de pânico de leve, dá aquela hiperventilada clássica. Mas é isso, tipo... eu acho que a gente tem que focar muito em trabalhar a nossa mente mesmo. Porque o que machuca eu e você, eu imagino, né? Assim, pelo que eu conheço da minha vida e que eu imagino que seja a sua, porque eu não sei nada sobre a sua vida, né? Mas o que eu imagino é que aonde machuca a gente é na mente. Nosso corpo sai de boas da guerrinha diária, sabe? Tipo, Sim. Nenhum desconforto, nenhum metrô lotado, ônibus sem ar, suado, ninguém te espancando na rua. Ninguém me espanca na rua. Ninguém quebra lâmpada na minha cabeça. Ninguém faz nada com o meu corpo, sabe? Meu corpo tá de boa. A nossa mente que fica meio sem saber o que fazer. Sim, sim. E aí, então, eu acho que a gente tinha que trabalhar a nossa mente, sabe? Se tá desanimado, vai trabalhar essa mente. Porque se ela tiver, assim, nos conformes, aí fica de boa, eu acho. Não tinha pensado por esse lado, de que se a gente fosse atleta, a gente ia ter que estar preparando o corpo, né? Se você estivesse indo pra guerra, você ia ter que ter todo tipo de preparo. E a gente tá realmente num negócio onde precisa estar com a cabeça boa. Eu ia até te perguntar, mas como se manter positivo? Nossa, você é tão alto astral. Mas me parece ser um processo natural e que não natural vindo de mágica nenhuma, mas é porque parece que realmente você tem a consciência de que estamos numa posição privilegiada, apesar de sempre ter essa mania de achar que o mundo tá me perseguindo, nossa, papo que eu tenho com terapeuta, sabe? Meu terapeuta tá quase falando, Cauêzão, o Boulos não tomou um tiro, você não vai tomar. Fica quieto, velho, cala sua boca, baixa sua bola e faz seus vidinhos lá, entendeu? Não vem achar que também, nossa senhora. Entendeu? Eu tenho vergonha de falar. Quando eu vou pro terapeuta, eu falo, bicho, eu tenho até vergonha de falar o que eu tô noiado agora, Mas não sabe? pode, tem que falar, entendeu? É isso. Respeitar e trabalhar a sua mente, é você falar essas merda que aparecem na nossa cabeça, de tipo, tadinho de mim. Não precisa falar ao vivo pra um monte de gente, mas fala ali no psicólogo, só tipo, eu tô pensando isso aqui, aí ele dá uns tapinha e aí você segue o jogo. Nossa, bicho. Só pra desabafar aquelas coisas, porque tem umas coisas que brotam no nosso cérebro que tem que sair.
sabe? Você precisa de um ouvidinho pra só falar aquela merda, e aí a pessoa acolhe aquilo com carinho e fala assim, você falou uma grande merda, você, por favor, se recomponha e vai, sabe? É bom ter amigos. Você tem amigos? Poucos, pra falar a verdade. Eu tenho bons amigos. Eu tava com esse dilema, eu tava discutindo isso na minha cabeça hoje. Eu tenho amigos, bem hoje. Porque eu tenho amigos com quem eu posso contar, que poderia, no meio de uma madrugada, falar, bicho, eu preciso que você venha aqui agora, tal. Esses caras são amigos. Mas não nesse ponto de, bicho, tô na bad, vamos trocar uma ideia. Entendi. Mas você Nunca fala, fiz bicho, isso. vem aqui pra me ajudar a construir, a montar esse armário que eu comprei. Entendi. Não é tipo, bicho, vem aqui porque cara, eu tô mal, eu preciso dar uma desabafada, é agora. Meus amigos sabiam muito bem das épocas que eu tava mal, mas eu nunca tive. E se ofereciam, inclusive, eu quero trocar uma ideia, mas não sei. Não sei se a coisa. Todo mundo se fudeu em algum grau. Nossa, não, eu tive aí umas dores de cabeça. Mas tá sendo bom conversar com você, porque realmente, se você coloca em perspectiva a situação de muita gente, a gente é mega privilegiado, né? Então, agora me parece até frescura da minha parte querer ficar mal. Estou mal. Eu não aguento mais ficar falando disso. Vai, coisão. Não, mas você não pode também diminuir as suas questões, entendeu? É porque isso é um trabalho aqui, ó, no espelho. E aí você relaxa. Mas tem que ter amiguinhos pra conversar essas coisas, Cauê. Olha, eu fiz um vídeo recentemente chamado YouTubers Anônimos, que eu falo sobre como os YouTubers todos... Tipo, fica todo mundo querendo ser YouTuber. Sim. O que é ótimo, vai ser YouTuber. Eu vi esse vídeo. Mas os YouTubers todos estão em posição fetal. Eu imagino que você já tenha ficado em posição fetal, tipo... E aí é isso, entendeu? A gente tinha que fazer umas rodas de conversa. Os YouTubers. É verdade. Pra alinhar os pensamentos. No mínimo, pra começar um grupo no WhatsApp, que seja. Não, sabe? pelo amor de Deus, não. De forma nenhuma. Você nem me chama. Não, por quê? Porque isso me machuca. Grupo de WhatsApp de YouTuber me machuca. Eu tive péssimas experiências. Assim, eu me vi metida em uns grupos de gente falando mal de gente. Não gosto de falar mal de gente, que eu tô em grupo de gente falando mal de gente. Eu tenho grupo de gente falando mal de gente. Não, sai desse grupo. Primeiro passo, eu acho, pra ser YouTuber é você não entrar nesses grupos de jeito nenhum. Eu não tava nem pensando de fazer uma parada que fosse mega desorganizada. Eu tô falando de realmente começar com meia dúzia. Não, mas eu acho que a gente tinha que se encontrar olho no olho, tirar os celulares da sala. Não, sem ter nada de, vamos gravar, nada disso. A gente veio aqui conversar, dar uma desabafada, nós YouTubers. E aí a gente sai ali com outra energia. Eu toparia pra cacete. Vamos marcar. Tem que ser hoje, porque amanhã eu viajo. Ou amanhã, de manhã. Quantos YouTubers você consegue juntar em 2 horas? Os que estão mal? Uns 18. Ou que já estiveram mal e agora estão patinando aqui, ó. Pode ser esses também, sabe? Pra dar umas dicas de como superar. Eu acho que uma parte da galera que eu diria que tava mal, agora tá na fase do pós-mal, assim, que é um lance meio... alguns caíram pro lado da descrença e de achar, bicho, eu não quero mais saber dessa merda, sabe? Não vou mais ler mention do Twitter, não vou mais me envolver o menos possível. Eu acho que minha relação também eu dei uma saturada com a internet também, o lance de... Às vezes a coisa entra na sua cabeça, você vai perdendo a paciência, né? E aí fica aquele chamado do dever, né? Do tipo, não, bicho, você precisa fazer. Não só por causa dos boletos, mas porque, não, porra, você vai parar agora. Mas acho que tem formas de fazer, sabe? Tipo, a gente... Isso a Luísa Junqueira fala no vídeo, porque a gente fez esse vídeo juntos. E aí ela fala que... Quando eu vi, eu estava fazendo um reality show da minha vida e eu nem concordei com isso. Quando eu vi, pessoas estavam me parando no bar para me perguntar do meu intestino, sabe? Porque eu fiz um stories e eu acho que, assim, uma das coisas que me salvam nesse sentido, assim, de ficar mais de boa na internet é eu não participar tanto da internet, sabe? Tipo, ficar falando com quem que eu tô namorando, com quem que eu não tô namorando, com quem que eu tô saindo, com quem que eu tô comendo, o que que eu não tô comendo, pra onde que eu tô indo, que viagem que eu tô fazendo, com que pessoas que eu tô fazendo o que que eu tô fazendo essa noite, o que que eu não tô fazendo essa noite, sabe? Tipo, essa coisa acaba, sei lá, eu fico olhando umas coisas, tipo, qual a necessidade dessa foto agora? Eu não entendi. Essa foto, assim, tipo, pra quê? Eu sou muito assim. Pior é que eu faço isso pra cacete mas ainda. Pra quê? Você não sabe pra quê, né? Eu acho. Mas é uma Eu diria, assim, olhando de longe, sem estar aí dentro, eu acho que as pessoas acabam fazendo, mostrando a vida delas de um jeito que eu acho que elas não sabem por que elas estão fazendo aquilo, sabe? Para quem? Para quê?
Pra chegar até quem? Pra falar com quem? Por que motivos, sabe? Eu acho que é um fenômeno que os youtubers acabaram vivenciando de maneira muito mais severa, que é, não sei para onde tô indo, tô fazendo, e de repente, nossa, tem gente vendo, e eu tô falando cada vez mais, e também mega receoso de estar falando besteira, as pessoas validam, às vezes é besteira, mas as pessoas validam, e é essa coisa meio que vai se alimentando, que beleza, é profissão para muita gente e tal, mas tem muito do lance do o efeito do reality show mesmo, você experimentar, ter o gostinho da fama, e isso acontece de certa forma, acho que com todo mundo hoje, né? Eu acho que passa do negócio da fama e começa a virar uma coisa tipo, eu preciso contar para as pessoas da minha vida. E aí eu fico me perguntando para quê mesmo, assim, tipo, qual é a... quê, sabe? Pra quê? Não tem muito porquê, assim, depois que você vê... Quer ver? Eu posso te expor? Claro. Posso Por favor. te usar como exemplo? Por favor. Tá. Tem certeza? Por favor. Tá bom. Você era casado, né? E aí vocês terminaram. Você e a Dani, não é isso? E aí, depois eu acho que você começou a namorar. Você tá namorando agora? Há um ano já, sim. Então, uma mocinha aí que eu não sei quem é. É a Tamires, um beijo pra ela. Tamires, prazer, Tamires. E aí, eu lembro que vocês tinham acabado de terminar. E aí, tipo, logo depois eu vi você com... Você tinha colocado uma foto com a nova namorada. E aí eu fiquei pensando, tipo, ai, se eu fosse a Dani, eu ia estar super chateada. Não que ela tenha ficado chateada ou nada disso, mas assim... Pra que tem que botar foto tão rápido? Isso acontece, tipo, também fora daí, né, do seu mundo e tal. Tipo, eu vejo, tipo, pessoas, sei lá, primos, primas, que acabaram de terminar e aí já botam foto com um boyzinho, mano, novo. E eu fico assim, é pra quem essa foto? É pra quê, sabe? Quer mostrar o quê pra quem? Por quê? Eu posso me defender? Não, você não precisa, assim, isso não é uma acusação. É só, tipo... Eu fico me perguntando se... Assim, na hora eu vi, eu quase fiquei com ciúme, sabe? Assim, tipo, eu olhei e falei... Porque eu fico com ciúme pelos outros, o que tá errado, porque ciúme não ajuda ninguém a nada. Mas pela Dani, eu falei, ai, que chateação ver essa foto. Não, mas é que existe acho que existe uma interpretação da timeline aí que talvez se possa ter perdido. Foi bem depois. Eu acho que a primeira foto com a namorada foi praticamente depois de um ano de divórcio. E não foi a primeira menina que ela teve a infelicidade de ver que eu tava já, entendeu? Então, ela já sabia da minha namorada antes do Instagram. Não, entendeu? eu sou péssima com isso também, porque eu boto um muro, tipo, vocês não vão saber da minha vida. Preciso me preservar. Mas eu fico nessa, entendeu? Quando eu vejo uma foto dessa, eu penso assim, pode, assim, você faz o que você quiser da sua vida e seus motivos são os seus motivos e podem ser ótimos motivos na minha perspectiva, mas eu fico sempre me perguntando pra quê e pra quem essa foto? Pra quê e pra quem? Sabe, tipo... Agora não mais, porque eu parei de seguir todo mundo no Instagram, que era a única rede que eu uso. E aí tava me fazendo mal aquilo, sabe? Que eu fico com muitas confusões mentais olhando pro Instagram. E com certeza foi um alívio. Porque a minha relação com o Twitter é essa agora também. Eu não deletei, eu continuo entrando pra postar. Eu postei que você estaria aqui, a galera adorou. Foi putz, aqui pariu, o pessoal ficou empolvorosa. E quando eu sei que são assuntos pertinentes de ler, eu vou lá e coloco... Hoje, programa, e aí eu vejo só esse feedback. Mas o que estão me mandando, eu já não vejo mais. Simplesmente não vejo mais. Que comporte. A gente está sem tempo de elaborar as coisas. É muita informação. E aí ninguém para, senta em roda. Isso que eu tô falando de sentar em roda. A gente tinha que parar, sentar em roda e elaborar sobre o que tempestade de informação. É coisa demais. A gente está sem tempo de elaborar, a gente não sabe por que a gente está fazendo as coisas que a gente está fazendo, sabe? Sim. E é muito louco, porque eu parei de seguir todas as pessoas no Instagram, e aí eu tenho só, tipo, WhatsApp. Eu tenho Instagram que eu só uso para botar coisas. Só Facebook eu não uso, não sei nem mexer. E o YouTube que eu coloco. E aí, olha que bizarro. Que bizarro não, porque toda a população que tem um celular, smartphone, está na mesma. Eu, às vezes, pego meu celular, destravo a tela, chego pro lado, chego para um outro e travo de novo. Sabe? Porque não tem mais o que fazer ali. Aí eu só não tem o que fazer. Eu abri essa merda pra nada. Sim. É só o costume de virar para um lado, virar pro outro.
Eu me sinto uma perdedora. Aham. E aí eu vou embora. O pior é que a gente sabe, isso é intuitivo. É óbvio que se você passasse menos tempo nas redes sociais, você ia se estressar menos. Mas é um processo tão difícil, sabe? E se você está intoxicado da maneira que muitas pessoas estão, e que eu já tive bem mais, hoje numa proporção menor, mas ainda tô, e continuo postando uns stories ali, sabe? Do tipo, as pessoas iam gostar de saber que eu tô tomando café da manhã agora, hein? Mano, para, sabe? Mas, enfim, é muito difícil, sabe? É realmente uma parada de... Se você fica sem celular, cara, começa a dar crise de ansiedade, sabe? Eu já vi, eu tive com um amigo. Eu tive com um amigo tendo um episódio de ansiedade, porque tava sem celular. Tipo, meu Deus, o que não vai? Você vai ver, tem lá uma notícia, um SMS da TIM. Não tem nada, o mundo segue, né? Eu acho... Na verdade, eu acho que a nossa relação com a rede social, ela seria mais sábia se a gente tivesse a consciência da nossa insignificância, sabe? Assim, se você conseguisse entender qual que é realmente... Tirando você, nada muda. Porque de vez em quando aparece alguém que postou, falava, nossa, faz 6 meses que esse cara não postava, né? Caguei, tipo. E eu sou isso para a maioria das pessoas. Eu vou ser, talvez, mega relevante para um pessoal. Mas, sabe, se a gente conseguisse... Eu acho que isso é a solução de todos os problemas, na verdade, né? Não todos, né? A gente entender, bicho, demais. Você é... Como disse o professor Mário Sérgio Cortella, lá, você é o subtreco do vice-troço, alguma coisa assim. Você é, sabe, o extrato do pó de bosta do cavalo, nada. Do bandido, sabe? Isso não é porra nenhuma. E acho que se a gente tivesse essa noção, né, seríamos tão mais felizes, assim. O lance de abandonar o ego, né? Tem que estar cada vez mais deixar... Nossa, pra ontem. Nossa, mas é difícil. Todas as vezes que eu me vejo numa situação de sofrimento, todas, não, mas muitas, é porque... ego ferido. Uhum. É sempre uma coisa tipo... A minha imagem, não imagem da internet, mas a minha imagem no espelho, sim, sabe? Sim. Tipo, eu olho e falo que eu tô em pena de você por algum motivo idiota, sabe? Assim, tipo, você tira esse pequeno detalhe do ego, sim. É tipo, nada aconteceu, feijoada. É isso, velho. Se a gente conseguisse botar na cabeça isso, sabe? Até hoje eu me incomodo, se eu fiz um story e eu percebo 10 minutos depois que tinha um perdigoto ali, eu deleto, sacou? Tipo, não existe naturalidade, é sempre o superego comandando tudo. Tem que fazer um ritual de ayahuasca. Você já fez? Não fiz e tenho curiosidade. Eu também não fiz. Eu senti o chamado ano passado, mas aí eu tive uma crise de ansiedade logo depois e aí eu falei, melhor não. Mas desse ano não passa. Eu tô nessa também. Porque ego vai embora, né? Não existe mais ego. É isso. Parece, não sei. Tem experiências e experiências. Pois é, mas é uma definição recorrente, né? Que dizem que essas viagens psicodélicas ocorre a morte do ego e você pode sair uma pessoa completamente diferente do outro lado. E é foda lidar até com essa ideia, porque eu, com o ego que eu tenho hoje, eu não quero abandonar ele, porque, não, mas e aí? Eu vou me submeter a coisas que, sei lá, que eu vou parecer ridículo, que as pessoas vão dar risada. Mesmo sabendo que o Cauê, depois da morte do ego de uma ayahuasca, por exemplo, não ia se importar com isso. Mas agora, ainda assim, existe uma resistência do tipo, cara, mas eu não sei se eu quero ser essa pessoa, que eu tô grudado demais nessa... Eu tive dois convites para participar da ayahuasca e eu tava no momento era o contrário do chamado, sacou? Eu pensei assim, tipo, bicho... De jeito nenhum. Dizem que você vai lidar com seus demônios. Eu falei, bicho, vai ser meio... Como diz, eu não vou conseguir. É demônio demais pra lidar. Não vai dar. Agora não vai dar. Agora eu tô tranquilo. Mas a ideia, dizem... É um monte de dizem, né? Porque nunca vivi. É você entrar no rolê, né? Tipo, largar. Porque é isso. Você... por exemplo, eu tenho uma prima que ela tomou. E ela já tomou várias vezes. E não é legal você olhar no espelho, né? Parece que é tem essa. Não é legal você olhar no espelho. Mas ela tomou e ela passou por um espelho rapidamente. E aí, quando ela passou, ela olhou pro espelho e viu uma bruxa. E aí, ela saiu correndo. Aí, ela parou no meio de sair correndo e falou, tem uma bruxa, temos que olhar pra essa bruxa. Aí, ela voltou no espelho, aí olhou pro espelho de novo, tava lá a bruxa. E aí, ela ficou, tipo... encarando. Qual é a ideia dessa bruxa, sabe? O que tem aqui que é uma bruxa? E aí entrou na bruxa e foi, sabe? É meio que isso, é você encarar mesmo, assim, tipo... Tá, entendi, apareceu este monstrinho aqui.
Vamos bater um papo com o monstrinho, né? Fazer o quê? Nossa, Estamos aqui. Eu sou Temos algumas horas ainda de monstrinho pela frente. Pô, quanto também? Vai ficar o quê? Mais 8 horas? Isso, Não, eu vou ter que ver. vomitada de leve ou não. Eu não sei se eu ia ter culhão, viu? Eu acho que se eu visse uma bruxa no espelho, eu ia sair correndo. Eu ia quebrar o espelho, talvez. Aí, de repente, tem que rever esse negócio do quebrar. Tem que rever. Essas reações agressivas com as bruxas, sei lá. Você acha que, no fim das contas... Quer dizer, isso é um papo de psicanálise pra caralho, de que sempre tem essa coisa de que, pô, você quer quebrar tudo, tem algo aí, né? Muito dessa galera, que a gente evitou de ficar usando termos literais, mas essa galera aí, tem muito a ver, você acha, que com frustrações? Tipo, eu digo principalmente quando a gente tá falando sobre intolerância com homossexuais, com mulheres livres e tal, muito disso é advindo de frustração sexual, você acredita? Temos um dado. Temos um dado, vamos dar dados por para favor, o povo? Por favor. Temos um dado que somos o país que mais consome pornografia com travesti e que mais mata travesti. Isso é assustadoramente... Isso é um dado. É um dado que temos aí Uhum. nas nossas mãos, a gente vê o que a gente faz com isso, né? Que mais vê sexo com travesti, que mais mata travesti. Caraca. Mas é justo dizer... Eu já disse isso com todas as letras. Desculpa, mais um eu. Agora eu tô mega traumatizado porque as pessoas ficaram falando isso no último episódio. Ai, tudo é eu. Desculpa, gente. Eu vou inventar outro termo quando tiver. É melhor você falar sobre si do que você falar sobre coisas que você não sabe, né? Eu acho. Ficar falando sobre experiências que você não teve. Tipo a gente aqui com a ayahuasca. Pois é, né? Baita papo sobre a ayahuasca. A galera ayahuasqueira assim, vocês estão falando um monte de merda. Mas na tentativa de dar uma lacrada em cima dessas pessoas, já falei, e acho que foi uma afirmação talvez um pouco... Foi errado, mas eu queria saber o quão errado, talvez. Eu já disse esse lance de que, no fundo, todo homofóbico tá meio no armário, é um gay no armário. No fundo, todo homofóbico é um gay no armário. Eu já falei isso. Eu não sei se é correto, mas é que é uma ideia que faz tanto sentido, né? É tão difícil de... Assim, psicologicamente, se você for pegar o fiozinho... Eu não sei. Esse negócio de sexualidade, de orientação sexual é uma grande várzea de emoções, não é mesmo? Porque assim, como saber, né? Como saber? Porque você pode passar uma vida se relacionando com mulheres e aí tem aquele cara que desperta uma coisinha. O que você vai fazer? Já despertou, já era. Pois é. Já tá despertado. Você pode não fazer nada a respeito disso, mas tá despertado. O problema é que muitas vezes você vai fazer algo a respeito disso que é... Ou não. Que é o caminho de... Sacou? De empurrar pra baixo e... né? Pois é. Ou você vai lá, né? Ver qual é. É, né? E aí descobre coisas incríveis. Eu acho que, sei lá, eu não sei. Eu realmente não sei. Tô pesquisando ainda isso. Não é nem pertinente essa pergunta, porque não tem como afirmar mesmo, assim, sabe? É porque você tem que pegar todas as pessoas do planeta, perguntar uma a uma, e tirar conclusões que elas... Mesmo perguntando uma a uma, nem todas vão falar o que realmente estão sentindo. Então, assim, a gente só nunca vai saber. É verdade. Eu acho. Talvez um dia. Se bem que não, né? Porque daí vão dar um jeito de surgir com uma teoria alternativa, de terra plana e o cacete. Não. Aliás, por falar em pseudociência, que papo é esse de Retorno de Saturno? Que, pelo qual sabe qual é o lance que me despertou curiosidade? Porque meus 28, 29 e 30 anos foram realmente os mais caóticos da minha vida. E eu, sem saber, acertei em cheio. E você falou isso. Você passou pelo Retorno de Saturno, deve ter tido várias paradas aí, né? E eu falei, não, peraí, que porra é essa? É exatamente isso. E agora você disse que, inclusive, tá caminhando pros 30 Nossa, aí. E que eu estou nele. E que o seu Retorno de Saturno tá... Porra, eu vi o PC falando disso também lá no Ilha de Barão. Eu não sei o que é isso. O que é o Retorno de Saturno? Então, tem Saturno, né? Certo. Tá ligado Saturno? Tô ligado. Gigantesco. Um amor, Saturno, né? Um pouco impiedoso, mas um amor. Saturno tá lá, e aí Saturno demora 30 anos terrestres para dar uma voltinha. E aí, quando você nasce, ele tá numa posição... E aí, aí ele continua, você vai vivendo, ele continua, né? Lá rodando, não sei o quê. Aí, quando você faz 30 anos, ele tá de novo naquela posição. Pra te cobrar. Pra te cobrar. Não é pra te cobrar, porque o Saturno não gira em torno de você.
Mas, mas ele dá uma cobrada. Ele fala, tipo... E aí, as suas pendências... Resolveu aquela questão. E aí você fica, tipo... E aí, retorno de Saturno não é necessariamente horrível. É meio horrível se você tem questões pendentes. Como eu tenho, como você tinha. Sim. E aí você vai... E ele... Mano... Porque assim, ele... Quando você faz 30 anos, ele tá no exato ponto em que ele tava quando você nasceu. Mas, até tipo, 27, 28, 29, ele tá quase ali, né? Entendi. Então ele já chega mandando aqueles... Os bora lá! Pessoal, tá chegando Saturno. E aí a galera termina namoro, termina casamento, muda de carreira, muda de tudo, sai, sabe? Vai vindo aquele rolê e aí Saturno vai cobrando as continhas, tipo, paga aí, que você deve. E aí você pode também só ignorar e seguir no erro e fazer 30 anos e seguir, blá, blá, blá. Ou você pode dar uma parada e, tipo, reavaliar. E aí estamos aí reavaliando, né? Mas o que eu gosto nessas... Eu vou ter que usar o termo pseudociência porque eu sou muito chato e realmente é um chato, assim, pedante. Eu tenho que afirmar que eu não acredito nisso em toda oportunidade. Mas... Fica à vontade. Não, mas eu gosto quando ele acaba... Quando ele tem ele tá segurando alguma coisa na realidade. Quando ele, de forma prática, ele pode ser real. O que eu quero dizer é legal usar o termo retorno de Saturno para realmente deixar claro que, bicho, se você chegou nos 30 e você não tem muita coisa que você resolveu até agora, a minha sensação é de que a montanha-russa já está na parte reta e daqui a pouco vai começar a descer, sacou? Então, agora é a hora. Então, acho legal porque não é uma parada inofensiva, não tem problema nenhum a gente acreditar nisso, até porque, na prática, faz mega sentido. Você tem que lidar com esses demônios, esses fantasmas aí. Eu acho que você tinha que fazer seu mapa. Mapa astral, né? Você falou... Por que não? Por que não? Não tem... deixa eu pensar por que não. Assim, não tem por que não. Sacou? Então acabou a discussão já. Faz um mapa astral rapidinho. Mas isso só vai servir para julgamento alheio, porque eu não vou acreditar na parada. Você fez já? Será que você sabe o que vai acontecer? A vida é muito imprevisível. Não. Você diria aos 14 que você estaria aqui agora? Nessa... Sabe, se Cauê de 14 aparece aqui e olha para esse Cauê aí... Com essas tatuagens aí, com esse óculos, com esse cabelo, essa barba, esse microfone, com essa canequinha, com essa unhazinha ali pintada, toda desfeita já de preto, pulseirinha. O que Cauê de 14 diria? Cauê de 14 diria, nossa, mas você tá só com 30, tá gordo e careca desse jeito. Mas na questão profissional, eu acho que eu ia demorar 5 minutinhos para entender que, faz sentido, pô, legal. Parece que eu segui mais ou menos ali o caminho. Cauê tinha YouTube? Não, o YouTube surgiu em 2005, então o Cauê de 14 não sabe nem que diabo é esse YouTube, né? Surgiu quando eu tinha 16, 17. E eu já tava subindo vídeo desde o primeiro ano, assim. Então, não no meu canal, mas eu já sempre tive eu tinha uma conexão muito grande com a internet desde moleque e tal. Eu acho que fazia sentido de certa forma. Mas eu entendo o que você quer dizer. Da maneira como aconteceu, completamente imprevisível. Não, né? pode Chegamos ser que aqui. você faça o seu mapa astral e fale só, tipo... Foda-se. Ou pode ser que você vire uma bruxona da astrologia, sabe? Ou alguma coisa aí no meio. Entendeu? Sei lá. Por que não correr esse risco? É que o último astrólogo famoso começou a orientar um candidato e hoje ele meio que manda no país. Né? Entendi. Você usou uma desculpa pra pegar tudo que você acha, que você quer achar sobre astrologia. Entendi. Não, escolhas. Não, tudo bem. É o lance de que a gente, enquanto a astrologia não estiver falando, não, você não pode fazer isso, você não pode entrar aqui porque é escorpião. Mas não vai que tem uma galera que faz isso. E como escorpião, você sabe? E nem sabe? Não dou nem swipe no... Já, por comentários mas na isso internet. É só uma gracinha. Sagitário, não perco nem meu tempo. Fala, mano, sério? 12 minutos depois, podia ser 00:01, era outro signo. Tipo, sabe? Mas enfim. Eu vou te dar de presente um mapa astral. Tá bom. Eu faço. E aí você vai lá. Aberto, mas tem que ir aberto, entendeu? Assim, você não precisa totalmente aberto, mas deixa uma fresta na porta. Eu vou. Eu tô aberto a ouvir essas
Que termo eu uso pra não ser indelicado? Essas coisas. Eu tô aberto, não, tô completamente. É fase de ter menos certezas e mais perguntas. Esteja nessa fase até o fim. Essa é a vibe. Para sempre na sua vida. É por isso que estamos aqui agora, fase. de verdade. Que bom. Eu queria que a gente... Eu posso te pedir pra voltar a qualquer hora? Tipo assim, a gente tá no episódio 15, 16, lá no 40, você volta pra gente trocar uma ideia. Tem muita coisa que eu sinto que até a audiência deve ter sentido. Porra, tanta coisa boa pra falar. Mas é que às vezes, assim, o formato acaba dando uma limitada, mas seria uma grande honra se você voltasse aqui. Claro, a gente pode falar sobre temas variados. Eu fiquei muito feliz que você veio, de verdade. Eu também tô feliz de estar aqui. Você tem alguma mensagem para os machos que estão assistindo? Porque são realmente oportunidades. Gente, hoje vamos dançar um forró? Tô indo hoje no forró. De repente eu acho que forró é um ótimo lugar para os machos repensarem coisas. Você dança forró? Eu não danço forró, mas eu comecei a... Eu também não tenho problema nenhum com forró. Eu já larguei esse lance. Você vai no forró hoje? Eu tô meio cansadão hoje. É assim, tá vendo? Finge que deixou a porta aberta, mas na verdade está trancada a 7 chaves. Eu sou um baita hipócrita nesses assuntos. Eu sou muito hipócrita, sério. Eu não aguento... Agora foda-se também que a gente já tá terminando o programa, eu vou falar de mim mesmo. Não gostou, fecha o programa aí. Eu tenho visto esse negócio de... Eu assisto, por exemplo, o episódio do Ilha de Barbados com a feminista, eu vejo o tanto que eu tô sendo demagogo em alguns lugares, sabe? Foi uma vida toda treinando, né, Cauê? Foi uma vida toda treinando. Difícil perder velhos hábitos, mas a tentativa é justamente essa, né? Uhum. Tipo... Eu acho que a melhor das hipóteses que a gente pode encontrar por aí são pessoas que... o cara tá tentando, sabe? Eu não sei se é muito nivelar por baixo, sabe? Esse negócio também de ficar passando a mão na cabeça de idiota, sabe? Esse papo da mulher ter que se conformar, pelo menos ele é legal, sabe? Não é isso. Entendi. Mas sabe, eu tenho uma coisa para sugerir para machos de São Paulo, especificamente, ou machos que podem ir para São Paulo, podem pegar um ônibusinho, um aviãozinho, um carrinho e vir para São Paulo, que é um curso, não sei se é um curso, é uma vivência chamada Prazer Ele, eu te convido, que é justamente homens sentando em roda e falando sobre. E que tem, assim, porque o nome é Prazer Ele porque tem uma pegada sexual. É uma pegada mais hétero, mas vários homens homossexuais vão também. E aí eles conversam. E aí eu acho que é um fim de semana, ou são, sei lá, é um pocket, assim. E aí você chega lá e faz umas respirações, umas coisas que você não vai gostar, mas que você tem que se propor a tentar fazer. Porque é muito bom no final, sabe? Tipo, a galera chega lá cheia das armadurazinhas, só que é só macho junto, assim. Então, é uma coisa que chega de um jeito e sai... Se você estiver disposto a chegar num lugar de um jeito e sair de outro jeito, é um bom lugar para se você for um cara que tá, assim, minimamente disposto a repensar qualquer coisa. Do caralho. Você já fez um vídeo colaborativo com um cara... Que faz isso. Eu vi esse vídeo na época. Faz um tempinho, né? Faz. Eu fiz no Novembro Azul. Eu chamei de Novembro Azul. Isso. Eu vi. Inclusive, se pudesse deixar realmente um recado pra galera que tá conhecendo o Jut agora, veja os vídeos, nem que seja como dever de casa, bicho, sabe? Vê o vídeo. Obrigada, cara. Reserva. Você não tá fazendo porra nenhuma agora. Você tá matando o trampo já. Tá com esse Excel no Alt Tab aí pro chefe não ver. Procura o canal dela agora e vê meia dúzia de vídeos. Eu acho que a gente precisa dessas coisas, de verdade. Obrigada por estar aqui. Foi realmente... Foi incrível. Eu tenho certeza que a galera gostou muito. Obrigada. Eu amei estar aqui também. Eu quero mandar um beijo pro meu amigo Dodô. Não sei se ele tá vendo, mas ele falou: você vai no Poucas do Cauê, eu adoro. Então, beijo, Dodô. Beijo, Dodô. Valeu, cara. E valeu todo mundo. E a gente se vê no próximo episódio, galera. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Wow.